Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem lateral esquerdo que numa negociação, um tanto quanto inusitada, de repente, apareceu na mira bem próximo do Vasco da Gama. Estamos falando de Cuiabano, 22 anos de idade, jogou pelo Botafogo nas últimas temporadas, pertence até o momento ao Nottingham Forest e quem sabe pode ser mais um jogador do Vascão. Vamos ver, galera, muita coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, inclusive lances do atleta, mas só depois de você deixar a inscrição aqui na FBTV, like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, comentar e hypar o nosso comentário, tá bom? Isso é muito importante para o YouTube continuar trazendo os amigos vascaínos para cá, beleza? Recados dados, bora começar, né? Números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Cuiabano no ano passado, temporada de 2025. Lembrando de novo, galera, ele tem 22 anos de idade, 1,79 m, estava jogando pelo Botafogo. Tô gravando o vídeo, pessoal, aqui no dia 20 de janeiro, tá bom? De 2026, então esse quadrinho não, porque da temporada passada, né? Mas pra frente, se mudar alguma coisa, ele acabar jogando pelo Nottingham Forest, nós não sabemos ainda, beleza? E ele fez 47 jogos no ano, 22 como titular, marcou 6 gols e deu 5 assistências, números bem expressivos, uma pré-assistência, 30 passes para finalização, 91 cruzamentos e acertou 38%, galera. Daqui a pouco a gente vai falar só sobre esse fundamento. Retomou a posse de bola em média 7,7 vezes a cada 90 minutos, ganhou 55% da disputa de bola por cima, um ótimo número para um lateral. Tomou 11 cartões amarelos e foi expulso uma vez do Cuiabano, perdão, no ano passado. Galera Cusmaltina, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam daquele quadrinho, dos números do jogador. Calma, vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre na Centauro que tá rolando o nosso cupom, beleza? O FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos, tá bom? Vendidos e entregues. Pela Centauro você vai encontrar os novos uniformes do Vasco da Nike lá com desconto, beleza? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre a atual temporada. Atual temporada não, né? O atual momento do Cuiabano, que viveu, pessoal, em 2025, eu acho que o seu ano de maior relevância, de maior protagonismo, desde que ele virou jogador profissional. É um cenário complexo para ele ali no Botafogo, né? Afinal de contas, ele disputou posição com o Alex Telles, né? Então, em muitos momentos ele não era o titular da equipe, porque realmente é um jogador de outro nível, um jogador experiente, um capitão, né? Do Botafogo, que vinha jogando, mas ele era um cara assim com alta minutagem, entrava praticamente todos os jogos quando ele tinha condição de participar. Era muito raro ele ficar no banco e não entrar, por exemplo, nas partidas. E ele conseguiu, pessoal, mesmo sendo muitas vezes um lateral, ter 11 participações diretas para gol, tem um papel importante. Dentro do Campeonato Brasileiro ele fez 30 dos 38 jogos. Então, assim, é um cara que vai chegar ao Vasco da Gama, por mais que lá na Europa ele não esteja sendo muito utilizado no Nottingham Forest, não sei muito bem o porquê, né? Porque eu acho que é um jogador que tem nível sim para compor o grupo lá do Nottingham. Ele vai chegar no Vasco depois de uma grande temporada que ele fez, na minha visão, com a camisa do Botafogo, beleza? E eu acabei de falar, né, pessoal, que ele fez uma ótima temporada, chegou no seu melhor momento da carreira, ainda assim não chegou a 50 partidas na temporada de 2025. Talvez o único, porém, que a gente possa colocar nessa contação, a gente vai ver agora, com o histórico de lesões, pessoal, do Cuiabano. E ele é um jogador, galera, que desde os tempos do Grêmio sofre muito com a parte clínica. Inclusive, quando ele chega ao Botafogo, se vocês voltarem lá no meu scout, eu coloco como uma aposta, uma contação meio assim, porque ele era um cara muito novo que já sofria fisicamente. Em 2025 sofreu menos do que em outras temporadas, não à toa foi o ano que ele mais jogou, né? Desde que ele se profissionalizou, mas ainda assim sofreu também, né, pessoal? Lá no Grêmio em 2023, 122 dias fora, uma lesão na coxa e principalmente uma lesão no joelho, um pouco mais chata. 2024, 4 lesões, pessoal, 130 dias fora. E no ano passado foi um pouco menos, 68 dias fora por conta de lesão, mas ainda assim é um período um tanto quanto chato. Claro que o departamento médico do Botafogo, especialmente no segundo semestre, foi muito abaixo da crítica, né? Teve muita lesão no Botafogo. Acho que quando muito jogador se machuca assim, o problema não está necessariamente nos atletas, então a gente pode até dar uma atenuada nisso em relação ao Cuiabano, mas vamos prestar atenção, né? Um jogador de 22 anos, muito forte, fisicamente já coleciona muito problema físico, tá bom? Sei que vocês querem ver, galera, os lances do jogador, tá todo mundo ansioso, né, pra ver algumas jogadas do Cuiabano. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre os cruzamentos, que eu repito, não pode ser o único fundamento, tá bom? Que a gente vai usar para analisar se o jogador é bom ou ruim. Mas como vocês gostam pra caramba dele, eu chamo na tela pra gente poder conversar um mapa de cruzamentos, pessoal, do Cuiabano no ano passado. Esse 91 cruzamentos é uma quantidade boa, dá pra gente tirar uma margem legal de observação. E 38%, galera, pode não parecer, mas é sensacional. Beleza? Normalmente os laterais ficam entre 20% e 25%, que é acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas. O Cuiabano acertou 38%, é mais do que acertar um a cada 3
tentativas é muito bom, beleza? Assim, então ele mostrou muita capacidade de caprichar ali no terço final. E o que mais chama atenção, pessoal, aí nesse mapinha, já entrando nas características do jogador, né? Porque o Cuiabano é um jogador de muita força física, muita velocidade, um cara que tem... Quando ele dá o tapa na frente é difícil tirar. Então é um cara que consegue chegar no fundo do campo quando ele deseja. Só que ainda assim, galera, quando ele cruzou na intermediária, ele acertou mais da metade dos cruzamentos, né? 10 de 16 cruzamentos na intermediária, que é uma região do campo que normalmente os laterais erram muito. Ele não tenta muito cruzar dali, mas quando ele vai fazer esse cruzamento, normalmente ele está com muita convicção que vai acertar. E assim acontece. Né? Ele tem uma batida na bola interessante, ele consegue fazer um cruzamento rápido, com curva, em muitos momentos, então consegue ter muito êxito nesse tipo de bola alçada para dentro da área. Ainda em característica do Cuiabano, é um jogador tão forte ofensivamente que muitas vezes no Botafogo ele jogava até como atacante, tá bom? Muitas vezes como um beirada de força pelo lado esquerdo, fazer uma dobradinha ele e o Alex Telles. Em muitos momentos, não duvido que seja utilizado assim pelo Fernando Diniz em alguns momentos, pelo Vasco, tá bom? Mas ainda em característica, como a gente falou, é um cara de boa... Ele não é tão alto, né, mas tem uma estatura boa para lateral, quase 1,80 m, mas ele vai bem na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva. Acho que isso vai ser um upgrade importante. A linha de defesa do Vasco hoje está baixa, né, e não está muito boa na bola por cima. Ele vai ser um cara melhor nesse sentido. O Lucas Piton, que tem jogado pelo Vasco, é um lateral ofensivo, mas defensivamente sofre muito. O Cuiabano talvez não tenha, na parte defensiva, o seu ponto mais forte, mas é melhor do que o Piton. Nesse sentido, um lateral muito rápido, um lateral forte fisicamente. Então, um cara que, em um modelo propício, vai conseguir chegar também no fundo do campo, mas que ele consiga acertar os cruzamentos de longe. Ele também vai ter força para chegar no fundo. É um cara que pisa na área, um lateral que finaliza bem. É um cara que já te entregou alguns gols, só pelo Botafogo foram 10 gols marcados em 2 anos. Então, assim, é um lateral que vai agregar demais pro Vasco da Gama. Eu acho que é um reforço que chega assim para encaixar de maneira quase que perfeita na equipe cusmaltina, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário muito importante, tá bom? Pro YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta em caps lock aí, Vitória Vascão. Então vamos Vascão, que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo. Se quiser virar membro do canal, você pode comentar com o escudinho, tá bom? E não se esquece também de se inscrever, beleza? Aqui no canal a gente faz a análise de todas as contratações de todos os times do Brasil. Muitas vezes você assiste o nosso vídeo e não se inscreve. E é muito importante pro nosso trabalho que você deixe também a inscrição, tá bom? Vamos ver, pessoal, como é que foram as outras temporadas do Cuiabano como atleta profissional? Bora lá! Um pequeno histórico dele na carreira, né, galera? Os dois anos anteriores a 2025. 2023 pelo Grêmio, 14 jogos, 7 como titular, 2 gols, nenhuma assistência, 4 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 9 vezes a cada 90 minutos e 34% na bola alta. 2024, ele chega a começar o ano pelo Grêmio, mas logo depois do Sul-Americano Sub-20 já vai para o Botafogo. 34 jogos, 25 como titular, 4 gols e 4 assistências, 18 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 9,2 vezes a cada 90 minutos e mais uma vez um índice excelente na bola alta, né? 53% de ganho. Então é um lateral que está em evolução, né, pessoal? Um lateral, como a gente falou, por mais que seja muito bom, acaba não tendo muitos jogos por ano pela questão física, que a gente falou na outra temporada, mas quem quiser ver o copo meio cheio, ele tá jogando mais. A cada ano que passa, talvez já esteja um pouco mais saudável nesse sentido e sempre colecionando números muito altos na parte ofensiva, né, de gols, de assistência. E defensivamente, seus índices também não são negativos, não. Beleza? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo. O que eu acho de Cuiabano chegando para reforçar o Vasco? Bem, galera, uma cotação que eu até não esperava que o Vasco fosse conseguir fazer. Para mim era uma operação bem difícil, por ele ter acabado de chegar na Europa, não ter jogado no Nottingham Forest, ter uma possível preferência para um retorno, não, que ele não saiu, não, de uma permanência no Botafogo, mas sinceramente, mesmo sendo um jogador jovem, um cara que tem essa questão física pra gente botar um asterisco, eu acho uma contratação sensacional que o Vasco está fazendo. O Lucas Piton teve muitos serviços prestados ao Vasco ao longo dos últimos anos, mas acho que é um cara que já vinha entrando num certo desgaste com a torcida, defensivamente tá deixando muito a desejar, né, nos últimos tempos. O Cuiabano é um cara forte fisicamente, um cara que vai agregar uma outra característica, um cara ofensivo também, de uma outra forma que o Piton, mas também, né, talvez com menos técnica, mas com muito mais força para poder jogar. E mesmo sendo um cara que vai fazer 23 anos apenas, para mim não é nenhuma aposta, é uma contratação perfeita que o Vasco está fazendo. É um cara que realmente chega para ser titular e talvez um dos principais reforços do Vasco aí durante 2026, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta da contratação, concorda ou discorda na minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!